Seguimos com liberdade de opinião e vamos agora direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa segunda-feira, hein? Pois é, a data máxima do país, né? Então que desfrutemos, festejemos, porque o Brasil somos nós. É isso aí, esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, o dia da nossa independência. Antes disso, Alexandre, queria ouvir sua opinião, os telespectadores todos da CNN, é claro. As praias brasileiras registraram mais uma vez, não é? Fez muito calor neste final de semana, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em São Paulo também, muita gente aglomerada. Nós estamos mostrando imagens agora do Rio de Janeiro, os guarda-sóis todos repletos de gente, pouquíssimos banhistas respeitando as regras. Nessa imagem aí, nenhum deles, né? Porque tem muita gente próxima, ninguém usando máscara, um calorão danado no Rio de Janeiro. Aliás, essas pessoas não poderiam sequer estar na faixa de areia, né? No Rio de Janeiro, por enquanto, por exemplo, está permitido o banho de mar e depois a pessoa tem de retornar ao calçadão. Queria saber, Alexandre, como é que você analisa a postura de uma parte importante da nossa população, já que acho que ninguém pode, ao longo desses 6 meses, né, a gente pode discordar de alguma coisa aqui, de alguma coisa acolá, de uma medida de um prefeito aqui, de um governador acolá, mas ninguém pode dizer que desconhece regras, que desconhece aquilo que está sendo pedido, né? Como é que você avalia o comportamento das pessoas neste final de semana prolongado pelo feriado de hoje, Alexandre? Bom, aproveitando um verbo que você usou aí, como é que eu analiso? Está aqui esse senhor, ó, o senhor Sigmund Freud. Sabe o que ele diz a respeito disso? Catarse. Ninguém mais aguenta. São 6 meses de literal amordaçamento e aprisionamento, né? Então, houve a catarse e as pessoas foram para a praia. A praia que tem, né, vamos ver o lado positivo, tem sol, que se chama vitamina D, né? Já está provado que quanto maior o nível de vitamina D nas pessoas, mais elas são insuscetíveis a viroses, né? E tem ar que se troca a cada segundo, a brisa marítima. O ar trocado também, segundo os infectologistas, né, significa diminuição do perigo. Enfim, as pessoas não aguentavam mais, né? Principalmente as que moram em apartamento. Imagino o que seria, né? Eu moro na área rural, é bem diferente, mas a pessoa presa num apartamento durante 6 meses e ter esse marzão aí pela frente, com esse sol e essa areia, é uma senhora tentação, né? E seguiram aquele grito que foi ouvido em Berlim, em Londres, principalmente, em outras capitais europeias, de liberdade. Porque também há dúvida sobre o resultado disso. Mais tarde a gente vai verificar, mas aí já vai ser tarde, né? Se todas essas medidas restritivas que foram adotadas, se elas tiveram um saldo positivo ou um saldo negativo, coisa que ainda não se sabe. Então, é assim que eu vejo sob os olhos do meu mestre aqui do lado, o senhor Freud. Agora, de qualquer maneira, Alexandre, é claro, a tentação é enorme, né? As pessoas estão cansadas mesmo, muito tempo em casa, gente com criança, gente que trabalha a semana toda, mas nós estamos falando aqui da minoria da população, né? Do Rio de Janeiro, da minoria da população de Pernambuco, da minoria da população de São Paulo, por exemplo. A maioria respeita a regra. Muita gente diz o seguinte: bom, eu não vou viajar. Poderia viajar, por exemplo, sair de São Paulo e ir às praias, mas não vou viajar porque estão recomendando não viajar para evitar eventual contaminação. Não é um mau exemplo também que se passa para quem continua insistindo em respeitar as regras, por mais que eventualmente discorde delas? Mas eu diria que é um direito da minoria, né? Pior foi adotar medidas mano militari, né? Medidas
drásticas, de prender pessoas, de algemar pessoas, como fizeram por aí, né? Parece que é um teste do totalitarismo, né? Como serviu também o teste do dedurismo, acusando as outras pessoas. Olha, o seu nariz está para fora da máscara. A gente não pode criar neuroses em torno disso, né? Senão a gente vai viver preso a esse pânico que nos impõem e que nos impuseram, né? Talvez para testar como será que esse povo vai reagir ao totalitarismo. E eu estou vendo que esse povo na praia dá um grito de liberdade, embora estejam todos reciprocamente correndo esse risco, né? Mas nos outros surtos gripais e de viroses, parece que ninguém deu bola para isso, né? Agora esse é diferente, teve resultados, teve mais mortes, evidentemente, mas eu insisto em dizer que ainda a gente precisa avaliar se essas medidas eram ou não necessárias. Bom, vamos então, Alexandre, falar sobre a independência do Brasil. Hoje, o país completa 198 anos de independência. O desfile de 7 de setembro, aí em Brasília, na esplanada dos ministérios, foi cancelado este ano por causa da pandemia da Covid-19, né? Uma cerimônia marcada para daqui a pouco muito mais modesta, com pouquíssima presença de público. O presidente da República fará um pronunciamento à noite em cadeia nacional de rádio e televisão. Então, com a comemoração nas ruas praticamente inexistente neste ano, não só em Brasília, né, em várias cidades, em São Paulo também. Qual é o balanço, Alexandre? Embora as comemorações públicas sejam bem menores, né, é um momento sempre de reflexão para cada um de nós, especialmente num ano tão diferente e difícil como este que nós estamos passando aqui, né? Qual é a reflexão possível que nós podemos fazer a respeito do país, das transformações rápidas a que nós estamos sendo submetidos nesses últimos anos? A gente passa... Desde que eu nasci, eu vejo o Brasil passando por transformações, né? Eu tenho aqui do lado um livro chamado Brasil, País do Futuro, que foi feito por um austríaco, o Stefan Zweig, que fugiu do Hitler, né? Chegou aqui em 41, se apaixonou pelo Brasil e escreveu Brasil, País do Futuro. Eu ouço durante toda a minha vida Brasil, País do Futuro, e parece que o futuro não chega nunca, né? Parece que na hora que o futuro está ao alcance de nossas mãos, a gente comete alguma coisa assim meio masoquista para puxar para baixo, de a gente querer sofrer para merecer o céu, né? Porque a gente não gosta de prazeres, porque aí a gente merece o inferno, talvez esteja... Mas, enfim, nesse momento... Eu queria lembrar as pessoas que Brasil não é uma abstração, não é uma bandeira, não é uma constituição, não é um mapa. Brasil somos nós, cada um de nós. Portanto, né, metam na cabeça que nós estamos de aniversário hoje, estamos fazendo 198 anos. Nós todos, só juntos, temos força, né? Essa é a força do Brasil, a força do espírito desse povo, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o que nós estamos fazendo depois dessa pandemia, que faz mais de mês que o número já vem caindo, só agora que alguns arautos do coronavírus estão lembrando que está caindo desde julho, né? E outra coisa, eu queria lembrar as mulheres brasileiras que a mulher brasileira teve um papel fundamental nessa independência. Foi uma mulher que declarou a independência. O seu Pedro teve apenas, perdoe-me o Dr. Freud que está aqui do lado, né, o ato de desembainhar a espada. É muito simbolismo nisso, né? Porque quem declarou a independência perante o Conselho de Ministros, acompanhada de José Bonifácio de Andrada e Silva, foi a princesa regente Leopoldina, né? Outra mulher, a Domitila de Castro, estava lá em Santos, levou Pedro para lá. E aí ele passou a chefia do governo para Leopoldina, lá no dia 13 de agosto, e foi para Santos. Ela usou esse poder, ela já tinha decretado o seu fico antes de Pedro. E olha, ela não é uma qualquer. Filha do imperador da Áustria, cunhada de Napoleão, sobrinha-avó
da Maria Antonieta, que foi guilhotinada na Revolução Francesa, de muito estudo, percebeu que o Brasil podia se fracionar. São Paulo, o Sul podiam se formar um país, um norte e outro. Estava vendo as colônias espanholas se fracionando, ela manteve esse país unido. Foi dia 2 de setembro, ela foi ao Conselho de Estado com José Bonifácio e assinou a separação do Brasil de Portugal. E mandou uma carta para o Pedro, que não era primeiro ainda, porque não tinha o segundo, né? Mandou uma carta para o Pedro, que recebeu essa carta lá, estava à margem do Ipiranga, né? Recebeu a carta que tinha notícias de Portugal também, insistindo que ele voltasse, né? O Brasil ia voltar a ser colônia, tinha se tornado Reino Unido com a chegada do príncipe regente João VI, né? E com um recadinho: o pomo está maduro, coma-o logo, colha-o logo, ou ele apodrece. Aí o Pedro puxou a espada, mas quem declarou foi ela. E quem sustentou a independência foram mais 3 mulheres na Bahia que expulsaram as tropas portuguesas: a Maria Quitéria, a Maria Filipa e a Joana Angélica. Então, heroínas do Brasil, mulheres. Obrigado pela independência. Bom, Alexandre, vamos voltar ao nosso presente aqui, né? Porque há alguns conflitos que precisam ser destrinchados aqui e os nossos telespectadores querem ouvi-lo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, usou redes sociais para questionar a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Na semana que passou, a ministra Carmen Lúcia acolheu um pedido feito pelo Partido Verde ao Supremo Tribunal Federal e pediu, portanto, que o governo Bolsonaro dê informações pedidas pelo PV sobre o uso das Forças Armadas em terras indígenas e unidades de conservação ambiental na Amazônia. E aí nós vamos mostrar agora o que disse o general Heleno numa rede social, no Twitter. Ele disse o seguinte: perdão, cara ministra, se a senhora conhecesse essa área, sabe qual seria a sua pergunta? O que seria da Amazônia sem as Forças Armadas? Alexandre, e aí? Como é que você avalia essa resposta do general Heleno a esse acolhimento pela ministra Carmen Lúcia do pedido feito pelo PV? Acho que foi muito suave. Eu, quando vi essa reação da ministra Carmen Lúcia, eu fiquei boquiaberto, né? Bom, em primeiro lugar, o ministro Marco Aurélio já revelou por 2 vezes que partidos pequenos, sem voto no plenário, sem voto nas urnas, estão usando o Supremo, né, para projetar coisas. E o Supremo parece que está gostando disso porque, segundo Marco Aurélio, está com preconceito em relação ao presidente Bolsonaro, né? Então, o Partido Verde seria muito mais simples mandar um pedido para o Ministério da Defesa para explicar, né? Mas ficou uma coisa abrangente. O que está fazendo na Amazônia, na fronteira, na Amazônia Legal, nas áreas indígenas, nas áreas de proteção ambiental. Sabe, a ironia que eu faria, eu diria: olha, se não houvesse as Forças Armadas na Amazônia, nós teríamos lá o panda gigante asiático, o alce escandinavo, o castor canadense, no mínimo. Porque faz anos, né, lá na metade do século XIX, quando Mauá pôs uma companhia de navegação lá no Amazonas, olha, já queriam internacionalizar as águas, porque a saída da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia para o Atlântico. Queriam internacionalizar, como estava internacionalizado aí o Paraná, o Paraguai, que acessava Corumbá, né? Saía do Rio de Janeiro, fazia toda a volta e ia para Corumbá. Então, a presença das Forças Armadas, a começar pelo Marechal Rondon, né? É essencial, é decisiva, né? E é tão óbvio isso que não caberia esse tipo de interpelação, né? Dando 5 dias para se manifestar, como se elas estivessem cometendo algum ilícito lá na floresta amazônica.
No pedido, o PV fala em militarização da política ambiental brasileira, em flagrante confronto aos ditames constitucionais, usurpando competência de órgãos de proteção ambiental, especialmente Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e também sobre a atuação das Forças Armadas no combate a incêndios na região da Floresta Amazônica. Isso não é diferente de questionar a presença eterna, digamos assim, de muito tempo das Forças Armadas para defender a nossa soberania na região, Alexandre? É diferente, porque não está usurpando, está adicionando esforços, está complementando, porque o pessoal do IBAMA e de outros institutos de proteção ambiental é que tem à frente. As Forças Armadas são chamadas para ajudar as operações, porque esses órgãos não têm gente suficiente. Assim como as Forças Armadas não têm gente suficiente, o pessoal não sabe, parece que não tem noção do tamanho que é a Amazônia. E como é aquilo lá dentro, parece que nunca foram. Eu posso dizer isso porque eu conheço o que tem lá dentro, meu Deus do céu. É um trabalho, não é para Hércules, não, nem Hércules conseguiria fazer o 13º trabalho dele lá na Amazônia. Então, eu acho que é fazer muito barulho por nada, é uma questão desnecessária que vem assim com um cheiro de provocação. Há um fato político importante nesta semana em Brasília também, não é, Alexandre, que é a troca na presidência do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou uma sessão para prestar uma homenagem de despedida a Dias Toffoli, que deixa a presidência do Supremo agora no dia 10. O evento na Câmara está marcado para quarta-feira, depois de amanhã, né? Um dia antes, então, de Toffoli passar o comando da corte para o ministro Luiz Fux. Rodrigo Maia diz em público que não é candidato à reeleição na Câmara, né? Ele não pode dizer isso porque não há dispositivo legal que o permita, neste momento, ser candidato à reeleição, assim como acontece com Davi Alcolumbre, mas é possível que nos próximos meses o Supremo analise uma ação que poderia permitir que tanto Maia quanto Alcolumbre disputem a reeleição no Senado e na Câmara dos Deputados. Essa homenagem agora a Toffoli na quarta-feira é algo corriqueiro em Brasília para um ministro do Supremo Tribunal Federal que está deixando a presidência no rodízio que eles fazem entre eles? Ou poderia existir um interesse nessa ação que será julgada, que pode ser julgada pelo Supremo e dar a Rodrigo Maia e Alcolumbre a chance de uma reeleição dentro da mesma legislatura? Alexandre. O presidente Toffoli sempre teve muita atenção com o presidente da Câmara, assim como com o presidente da República, né? Aliás, nesse balanço que ele fez de final de administração do Supremo, de gestão do Supremo, ele, de certa forma, eu diria, calou a boca de Barroso e de Fachin, né? Fachin insinuou que Bolsonaro seria um cavalo de Troia contra a democracia e as eleições estariam em perigo. Barroso disse em inglês, num debate, que Bolsonaro está a favor da tortura e da ditadura. Aí, olha só o que Toffoli disse, eu tenho um recortezinho do jornal. Toffoli falando: de todo o relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado, nunca vi da parte deles nenhuma atitude contra a democracia. Tive um diálogo com ele intenso, no sentido de manter a independência entre poderes e fazê-lo compreender que cabe ao Supremo declarar inconstitucionais determinadas normas, porque essa é a nossa função e a dele é respeitar. E ele respeitou ao fim e ao cabo, né? Aí põe uma espécie assim de: olha, o Barroso, de onde é que você tirou isso? Fachin, idem, né? E esse relacionamento foi tão bom também com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele teve um comportamento, digamos, de diplomacia assim, muito forte com eles. E aí o presidente da Câmara quer prestar essa gentileza, essa homenagem ao presidente Toffoli.
Né? E se tiver por trás alguma intenção de o Supremo alterar, né, deve ser essa a esperança do serviço jurídico do Senado, que foi usado por Alcolumbre, que recorreu ao Supremo para saber se ele pode ser reeleito ou não. Nós não sabemos ler, então queremos saber. Por quê? Porque tem a esperança daquele julgamento de Dilma, em que senadores e o presidente Supremo, Lewandowski, rasgaram a Constituição. Tiraram do parágrafo único do artigo 52 aquela parte que o presidente condenado fica impossibilitado de exercer serviço público, fica inelegível por 8 anos. Tiraram aquela parte. Né? E a presidente Dilma pode ser candidata ao Senado por Minas Gerais. Talvez haja essa importância. Mas a solução para eles é a seguinte: façam uma emenda constitucional. Né? Tem que emendar a Constituição, porque o parágrafo 4º do artigo 57 diz que não pode, está lá escrito claramente, não pode ser reeleito para o período imediatamente subsequente. Está muito claro. Né? Eu não sei por que fazem a gente ficar perdendo tempo com as coisas que estão escritas na Constituição. Ou será que a Constituição não está valendo? Né? Dá um arrepio de pensar nisso, ainda mais no 7 de setembro. Alexandre, muito obrigado, boa segunda-feira, bom feriado da Independência e até amanhã, hein? Festejem esse nosso aniversário.